Won't be the fresh meat, the fresh manna. E não será a carne fresca ou maná fresco. It'll be something that Luther said, Wesley said, or Dr. So-and-so said. Seria algo que Lutero disse, Wesley disse e o doutor fulano de tal disse. It won't be on what Jesus said for this hour. Não será sobre o que Jesus disse para esta hora. Let's go now. Close. Vamos agora encerrar. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais uma vez, grande Criador, estamos aqui para te adorar. A nossa vida diante de ti, procurando te servir no melhor que o ser humano conhece, é a nossa dedicação, é o nosso amor para contigo, ainda que, como humanos, somos falhos. Mas estamos certos que tudo que o Senhor fez para nos purificar já está tudo completo. E o Senhor olhou para nós e nos limpou totalmente. Não há defeito, não há erro, não há pecado. Isto não dá vazão para pecarmos, mas consciência de que o Senhor já fez tudo e estamos seguros que não é por nossa justiça, não é por nossas orações, nossos jejuns, não é por nossa assiduidade no trabalho, não é nem por nossas leituras, mas unicamente a graça nos deu tudo isto e estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O aparecer do Senhor. Já temos falado sobre estas coisas e repetidas vezes precisamos comentar sobre elas, pois faz parte da hora que nós vivemos.
o aparecer do Senhor. Todos nós estamos precisando ter luz sobre o assunto, porque tem coisas que já aconteceu e coisas que irão acontecer. Nós sabemos o que já sucedeu. Deus já manifestou, Deus já mandou um profeta, revelou sua palavra, deu-nos o que precisava dar. Aquela foi uma manifestação física do Senhor Jesus na terra, quando ele veio no seu profeta. Isto cumprindo Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, São Lucas 17, 26 a 30. Deus estava começando a aparecer para nós na terra. Agora, o que temos que ver é que ele tinha que vir, e como o profeta mostra que ele veio e ele vem 3 vezes. Vamos usar esta leitura das 10 virgens, 197, porque eu tenho também no 4º selo. Agora recordem, como tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda é em 3. A primeira vez, ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez, ele vem para levar sua noiva. Como num caso de amor, se aproxima e a rouba durante a noite, a leva embora para longe do mundo, encontrá-lo nos ares. Isso daqui você já tem que saber que é rápido, não é monte pôr do sol. Dá para entender? Encontrá-lo nos ares não é o profeta encontrar Cristo na nuvem. A manifestação da nuvem é diferente do rápido. Ela, a segunda vinda, começa ali, é o aparecer do Senhor. Certo? Mas ele, para sua noiva, aparece na terra. Olha, ele vem no céu, na nuvem. Apareceu na terra para a noiva e nos tirará da terra nos ares. Esse é o rápido. Então, o que aconteceu, o que todos nós precisamos entender, é que, como disse ontem à noite, o irmão Branham aqui não fala da vinda do entremeio. Que a vinda do entremeio era para te preparar para o arrebatamento. Então ele já leva direto ao rapto. Olha, 3. A primeira vez ele veio para redimir sua noiva, foi quando ele veio na terra, um homem chamado Jesus, e morreu. A segunda vez ele vem para levar sua noiva. Não é Brana. Ele vem para levar. Estão entendendo? Ele vem para levar sua noiva. Então, é Cristo vindo nos ares para levar sua noiva. Este momento, eu quero usar as duas coisas. O mesmo Senhor descendo do céu é o aparecer do Senhor para nós, aqui na terra. E ele aparecerá nos ares, porque ele tomará a igreja nos ares. Ele aparece para nós também nos ares. Não no monte pôr do sol. Gente, tem que ter luz para o assunto. O monte pôr do sol é a descida dele do trono para vir, para preparar o povo para a segunda vinda, que é o arrebatamento. A segunda vinda é o arrebatamento. Não fomos arrebatados ainda para o céu. Estamos na terra ainda. Estamos aqui. Você está sentindo o chão? Estamos na terra ainda. Já ouvimos mensagem que nos tira da terra. As mensagens pregadas pelo profeta são mensagens que nos tira da terra. Se nós não começarmos a sair da terra, das coisas naturais,
não começarmos a abandonar o mundo. Isso são as coisas da terra. A mulher não começar a deixar as coisas da terra, do mundo, da carne, os homens também. Se nós não deixarmos as coisas da terra para podermos adentrar as coisas celestiais, antes de você adentrar nas coisas celestiais, você tem que cumprir as coisas normais que Deus exige também aqui da terra. Deus exige, tem que se cumprir. Me desculpe por eu ter que lançar esta semente, vocês todos têm cumprido, Deus te abençoe. É o dízimo. Você precisa cumprir com esta parte para depois pensar na outra de subir, porque tem coisa aqui da terra que te amarra aqui e me taxa como um ladrão. Então, fora ficarão os cães, os ladrões, os cães, fora ficaram da cidade. Então, eu não vou me preocupar em entrar lá na cidade antes que eu me prepare aqui para deixar de ser um ladrão de Deus. Enquanto eu não parar de ser ladrão de Deus, na justiça eu sou um ladrão, a justiça me põe na cadeia. Agora, o ladrão de Deus, Deus põe nós na tribulação. A cadeia vai ser a tribulação e o lago de fogo, para aquilo que nós não cumprirmos da forma correta, é bíblica. Você sabe que eu não estou falando uma coisa que Brana não falou. Brana fez tanto isso daí, Brana sustentou, Brana pagou seu dízimo fielmente. Então você não pode falar do ministério de Brana se você não faz o que Brana fez. Certo? Se você não faz, você não precisa nem falar em Brana. É como não adianta nem o pentecostal falar em Jesus se não batiza nem em nome dele. Larga a mão de falar em Jesus. E nós, os branitas, larga a mão de falar em Brana, se nós não cumprimos o que Brana disse que deve ser cumprido, que é um dever, ele diz, é um dever cristão. É o que o irmão Brana ensinou. Agora, Malaquias 3 é antes de Malaquias 4. Se você não cumpre Malaquias 3, como pode crer em Malaquias 4? Você está errada, está errado. Não, eu creio em Malaquias 4, 3 não. Por certo, 3 vai mexer na sua crença que você teve antes, que veio da congregação cristã. Talvez você veio de alguma igreja que não cria no dízimo e você é um congregacional até hoje. Você não crê até hoje. Está na mensagem do profeta, mas não crê até hoje. Não mudou de vida. A irmã não mudou de vida, tem aquela mesma opinião. O irmão não mudou de vida, tem aquela mesma opinião. Bom, isso são coisas naturais para você depois entrar nas espirituais. Se nós não cumprimos as naturais, bom, irmã, corta cabelo ainda. Usa o salto alto que a Bíblia condena. Isaías 3 condena. Apocalipse 10, 7 veio e condenou também isso. Você espera ir no arrebatamento? Não, tem jeito de ir no arrebatamento. Primeiro tem que cumprir as coisas naturais, para depois as espirituais. Nós esperamos ir no rápido, mas nós saímos na rua e cobiçamos as mulheres, que as mulheres estão expostas aí. Se você não tiver Deus por dentro, você acaba indo com ela para na mente, para casa, para a cama. Você tem que ter Deus na mente para reprovar. Se não se livra disso, como espera ir para o céu? Como espera coisas celestiais se ainda não se livrou das naturais? Amém? Estão entendendo? Eu creio que essas coisinhas, isso tudo para mim faz parte de arrebatamento, faz parte da vinda. Agora, a vinda já começou? Já. A vinda começa no Monte Pôr do Sol, mas ela termina com o rapto. O irmão Brana não fala desta vinda do Filho do Homem aqui, nesta parte aqui, ele não fala. As 10 virgens, 197. No quarto selo também ele não fala. Me parece que é o parágrafo 126 do quarto selo. Ele fala as 3 vindas e já pula da primeira vinda, que ele veio para morrer, a segunda vinda, ele vem para levar a noiva. Mas antes de levar a noiva, ele tem a do entre meio, é o que eu preguei ontem, para que as pessoas tenham a mente aberta. Se não abrir para isso, você nunca chega lá.
Tem a vinda do entre meio, São Lucas 17, 26 a 30, Apocalipse 8, 1, que é o 7º selo. Tinha que cumprir ali, é o mistério de Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe. Isso daí ficou um segredo. É o segredo da descida dele, do aparecer do Senhor. Ele está aparecendo, ele está fazendo-se conhecido, ele está começando a se manifestar. A palavra aparecer quer dizer começar a ser visto. O aparecer do Senhor, ele está começando a ser visto. Então ele começou a ser visto em Brana. É o aparecer, para você ver depois o Senhor. Então você tem que começar a ver. Esse é o aparecer do Senhor. Eu tenho aqui a própria mensagem de irmão Brana para falar sobre isso. Mas com respeito vinda, que há uma confusão de vinda com arrebatamento, é simplesmente ver que ele primeiro vem para preparar o povo, para cumprir o mistério do 7º selo. Ele prepara o povo em mistério, através da revelação dos mistérios, que a Bíblia diz que somente nos dias da voz do 7º anjo isso aconteceria, para depois estes mistérios revelados formar o corpo no qual ele vem para levar sua noiva. Segunda vinda. Então, muitas vezes fica pensando, mas a segunda vinda foi no Monte Pôr do Sol. Não, Monte Pôr do Sol é o mistério de Apocalipse 8:1, que é o 7º selo. É o mistério de Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. É o mistério de Apocalipse 10:1. Ele vindo numa nuvem. É o mistério de Atos 1:11, que ele subiu numa nuvem e ele ia descer do mesmo jeito. Isto é a vinda que veio no tempo do irmão Brana. Agora vai completar com o rapto. Não é 4, porque o irmão Brana disse que é 3. Mas o irmão Brana pregou essa vinda em segredo, que é a vinda do Filho do Homem, de São Lucas 17, 26 a 30. Esta vinda em segredo, o mistério, que ninguém sabia do dia e hora, era para você tomar conhecimento desta vinda quando ele começasse a aparecer. É o aparecer do Senhor, ele começando a aparecer e se manifestar na terra, preparar um povo. Você vê Deus no profeta, Deus no 7º anjo, Deus com aquele ministério, preparando o povo para o arrebatamento. Agora, preste atenção, porque não posso parar só na vinda aqui. Eu tenho que passar um pouquinho, talvez, para a noite também sobre isso. Mas vou falar sobre o aparecer do Senhor. Parágrafo 80 do rapto. Agora vamos só na mensagem do rapto. 80, 81, 88, 89. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. Até o 102, 105, se der tempo. São coisas que está tudo no aparecer do Senhor. O mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Escuta aqui, agora. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Quero que captem isso. Não deixem passar por alto. Notem, a palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas que têm que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. Então, quando ele começa a aparecer, vem na nuvem, no Monte Pôr do Sol, desceu para Brana, na terra. Ele está começando a aparecer. Se você não vê o Senhor ali, na nuvem, descendo para a terra, você não verá o aparecer do Senhor no rapto. E você tem que ver isso, o aparecer do Senhor para o rapto. Porque ele começou a aparecer no Monte Pôr do Sol, desceu para a terra, pisou no mar e na terra, através de William Brana, pregou os selos, os trovões, revelou tudo. Agora, se você notar depois, quando ele foi pregar selos e trovões, todas as outras coisas anteriores ele já tinha pregado. Os costumes, a mulher não cortar cabelo, não usar salto alto, não usar roupa
curta. Ele já tinha pregado isso daí. Agora ele tinha que pregar uma coisa mais profunda. Ele já tinha pregado o dízimo. Ele já tinha ensinado como era aquilo. Agora ele vai te levar para um degrau mais alto. Agora ele vai te mostrar o Senhor aparecendo. Quando o Senhor começa a aparecer, a hora que ele começa a descer do céu, ele cumpre 3 coisas, presta atenção. A palavra diz em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas que tem que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. Eu queria que você notasse isto. 3 coisas têm que acontecer antes que o Senhor mesmo apareça. Então, pelo que o profeta diz aqui, depois que cumprir estas 3 coisas, que foi o aparecer do Senhor na nuvem, descendo para a terra no profeta Brana, você tem que saber que ele pregou essas 3 coisas, alarido, voz e trombeta, antes que o Senhor mesmo apareça. Ele prega isto, ele desce com isto. E a terceira coisa, que é a trombeta, ela não vai te deixar aqui na terra. O irmão Branham não mostra a trombeta na terra. Vou te mostrar o resultado, o efeito da trombeta, o que faz. Vamos estudar aqui. A primeira coisa que sucede, agora ele diz, tenha cuidado. Alarido, a voz e a trombeta. O alarido, ele vai explicar aqui para nós no 81, o rapto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Sucedem 3 coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. Você não está atrás dos sinais? Por isso você não escuta a voz. Porque a voz da ressurreição é a voz da mensagem. É a voz de Deus no profeta. É aquilo ali que traz a ressurreição, tanto do denominacionalismo como da sepultura. Estas coisas, alarido, voz e trombeta, estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Irmãos, se não entender isso daqui, estas 3 coisas têm que acontecer. Hoje eu estou posicionando mais o que eu já preguei várias vezes, Deus descendo do céu. Hoje eu estou te mostrando o aparecer do Senhor. Isso é para te mostrar mais uma coisa, que o Senhor desceu do céu, mas fez essas 3 coisas, alarido, voz e trombeta, e estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Então você não pode dizer que estas coisas aconteceu antes de Jesus vir no Monte Pôr do Sol. Não é. Estas coisas aconteceu antes da aparição do rapto, da aparição de Jesus para o rapto. Estas coisas aconteceu. Amém? Vocês estão entendendo? Olha, não aconteceu alarido, voz e trombeta antes de Jesus vir no Monte Pôr do Sol. Não aconteceu. Agora, aconteceu alarido, voz e trombeta antes da aparição de Jesus. Quando ele vier para arrebatar a igreja. Isso aqui é o posicionamento que você tem do profeta. Você não tem que confundir mais nada. Ele diz agora, o alarido. Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Porque tudo é Jesus num homem. Para podermos entender, é Jesus num homem que o profeta prega. Ele está executando as 3 coisas em sua descida. Que é um alarido? É a mensagem e sai primeiro. Você vê que, em parte, você teve as etapas da mensagem do profeta para te trazer para a terceira. Mas a terceira etapa, na terceira etapa, é que você tem o alarido. Porque o alarido é quando o Senhor desce do céu. E o Senhor desceu do céu em Apocalipse 10, 1.
o mesmo Senhor descendo do céu, em 1 Tessalonicenses 4,16, que é o Senhor descendo do céu. Então, ali você já tem o alarido, ele desceu com a abertura dos selos, o povo está perdendo a abertura dos selos, eles perdem o alarido, a ressurreição, que acontece nessa descida dele, aconteceu na descida dele. Amém. O pão da vida trazendo a noiva ao gozo. Agora, Deus tem um modo de fazer as coisas e Ele nunca muda seu plano, porque é o Deus imutável. Amém? Agora eu vou ler o 88, o rápido. Estou lendo a tradução de Goiânia. Depois, se vocês quiserem procurar naquela outra mensagem, arrebatamento, eu não prestei atenção se é a mesma. Me parece que a data é a mesma. Deve-se examinar isso aí, né? 88, o arrebatamento. Ele ordenou que estas coisas fossem assim, e tem que mandar estas coisas. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus. Vai guardando isto, o mesmo Senhor descerá do céu. Ele já está começando a aparecer. O aparecer do Senhor, que o Mombrana diz aqui, ó, aparecer, começar a ser visto. Ele começou a ser visto na nuvem. Agora, eu não vi Jesus Cristo só na nuvem. Eu vi Jesus Cristo em brana também na terra. Para mim, eu já vi isso também. Oh, mas você nem viveu nos dias dele. Você pensa bem, se eu tivesse vivido. Certo? No tempo do irmão Brana, quando ele morreu, eu tinha 15 anos. Eu estava começando a servir a Jesus com meus 15 anos. Mas isso daqui é bom, aparecer, mostrar-se, começar a mostrar-se, começar a ser visto, expor-se à vista, isto é, o aparecer do Senhor, quando Ele começa a aparecer, aleluia. Agora, quando Ele começa a aparecer, você vê isso aqui, o aparecer do Senhor, Ele começa até que é o Senhor mesmo. No arrebatamento, é o Senhor mesmo te tirando da terra, no rapto, nos ares. Certo? Mas você viu o aparecer dele. Ele já começou a aparecer. Eu vou usar isso daqui até o fim porque há necessidade disso. Ele começa a descer do céu a um alarido, que é uma mensagem para juntar as pessoas. Você ainda não creu que os trovões foram revelados? Por isso você não ajunta ao alarido. As pessoas não são nem do alarido. Eles descrêem no profeta, mas não são nem do alarido, porque quando o Senhor começa a descer do céu, Ele então traz um alarido, que é uma mensagem que começa a juntar as pessoas. A juntar aonde? Na Batista, Metodista, Assembleia, Pentecostal? Não, tirar delas e ajuntar na revelação. Esse é o alarido. Começa a tirar da organização e a juntar-se na palavra. O alarido, primeiro vem uma mensagem. Quando vem esta mensagem, aí o irmão Brana diz, agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Porque as lâmpadas não foi adereçada na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era, mas na sétima era. Porque a era do rapto é da sétima era. Nós estamos aqui da sétima era para a era eterna. Isto que é a mensagem do profeta, porque a sétima era é Laodiceia, e o batismo do Espírito Santo, irmão Brana mostrou que é eterno, é onde você tem entrado, e a pedra de coroa é quando o próprio Cristo desce em você, para depois ele descer para raptar o corpo. Mas Cristo não pode raptar uma igreja que não seja a pirâmide, porque ele é o cabeça da igreja, mas ele é o cabeça de cada indivíduo que foi formado a pirâmide do dia. Deus despertou nós nisto.
Estas coisas estão dentro de nós. Ele diz, agora é tempo de adereçar as lâmpadas. E que vigília foram adereçadas suas lâmpadas? Na 7ª vigília, não na 6ª, mas na 7ª. Quando é a 7ª vigília? Mateus 25, versos 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. A outra tradução diz, eis aí o esposo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Tem pessoas que estão pensando numa hora desta que todas as demais eras anteriores, que eram virgens nécias, tem gente que tem essa crença, que levantou também, e que foram adereçar as lâmpadas, eles não tinham azeite. Cada pessoa, cada era, teve o azeite do dia. Mas nós estamos aqui mostrando que todos estes anteriores a nós, 6 eras anteriores, não serão aperfeiçoados com o azeite que eles tiveram em suas respectivas eras, não serão aperfeiçoados sem nós. Porque o verdadeiro azeite são os trovões. O verdadeiro Espírito Santo nesta era final são os trovões. É o mistério que ressuscita o corpo, que levanta o corpo da sepultura. E eles não tiveram este poder. Paulo teve um grande poder, mas não teve o poder dos trovões. Não foi dado para ele. Paulo precisa de brana, Irineu precisa de brana, Martim precisa de brana, Columba precisa de brana, Lutero precisa de brana, Wesley precisa de brana. A primeira era precisa de nós, a segunda era precisa de nós, a terceira, quarta, quinta, sexta era precisa de nós, porque é nós quem temos o verdadeiro azeite. Eles tiveram o azeite do seu dia, mas no seu dia não haveria rapto, no seu dia não haveria ressurreição para arrebatamento, mas com a mensagem de hoje é que nós temos uma mensagem de arrebatamento, uma mensagem de ressurreição. Mas se não sai das coisas do mundo primeiro, se não abandona as coisas do mundo primeiro, como poder ser raptado? Primeiro você tem que começar a sentir, se desprender das coisas da terra. Não estar amarrado às coisas da terra. Ponha seu coração na palavra, nas coisas do céu. Aí você já está mais solta, mais solto. 89, o rapto. Algumas das virgens encontraram que nem ainda tinha azeite em suas lamparinas. Porém, agora é o tempo de adereçar as lamparinas. Você sabe o que faz? O tempo da lamparina, você já viveu o tempo da lamparina? Eu sou do tempo da lamparina também. É tempo que a gente ficava com o nariz preto. É aquela lamparina que você tem que adereçá-la, puxar o pavio, cortar aquela bola preta que forma no pavio, para que possa dar luz, para que o azeite, naquele tempo nós usávamos querosene, mas muitos usam da forma certa, o azeite que puxa e não tem nada na ponta, mas até a sexta era ficou ainda com aquele caroço na ponta do pavio, mas na sétima era Deus mandou um profeta e cortou o pavio, aparou. E agora cada crente puxa o pavio de fé e corta aquela parte que já criou caroço, que não dá luz mais. Forma só um borrão, corta aquilo e mete fogo dos 7 trovões ali e sai mostrando essa luz que você tem, 7 trovões revelados, 7 selos, novo nome. Aleluia. Você quer coisa melhor que isso? Algumas das virgens encontraram que nem ainda tinham azeite em suas lamparinas, porém agora é o tempo de adereçar as lamparinas. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. É o tempo de São Lucas 17:30 e todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia, e as vemos claramente. Pois quando você vê claramente, o profeta diz, não há pergunta.
É boas perguntas que nos ajudam a ter mais mensagem para esclarecer o povo. É bom, mas as perguntas é a falta de luz sobre o assunto. E também uma interpretação privada sobre o assunto não vai levar ninguém no arrebatamento. E foi para isso que Deus mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não deu ministério para o membro da igreja preparar alguém, mas para ser preparado por alguém. Porque tem hora que o membro acha que deve preparar alguém. Não, você tem o ministério de ser preparado por alguém. Tem hora que você pensa ter uma luz maior do que o pastor. Por isso, quando você acha que tem uma luz maior, você deve formar um ministério para você e ir com essa sua interpretação. Porque sempre Deus tem uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estou falando de Efésios 4:11. Então, é o tempo que estamos vivendo. E vemos claramente, não há maneira de que reticência. E vendo as coisas sucederem, reticência. Ai, meu precioso irmão e irmã. Olha o peso. E Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo. Quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos, aqui está o aparecer do Senhor. É dar-se a conhecer, é começar a ser visto. Quando você vê a Deus descer do céu, você viu Deus descer do céu? Tem gente que fica assim, não sei não. Eu vi Deus descer do céu. Os Estados Unidos deviam ter percebido isto. Branham pregou lá dentro da casa deles. E nós estamos vendo isso agora fora da casa deles. Quando você vê a Deus descer do céu, o mesmo Senhor descerá do céu. Agora, o aparecer do Senhor, estas coisas têm que acontecer, alarido, voz e trombeta, antes mesmo que o Senhor apareça. Quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre o tem feito, e isso é verdade com esta Bíblia aqui aberta. Amém, amém. Vou pular para o 96. 96, o rápido. Agora, 96, nós temos a preparação da noiva. Logo, temos a ressurreição dos mortos. A preparação é o alarido. A ressurreição é a voz. E logo tem a trombeta, que é a reunião para subir. Essa mensagem está te reunindo para subir. A trombeta de Deus está te reunindo aqui para subir, porque ela vai fazer a sua voz completa. Escuta aqui, deixa eu ler. 96, o rápido. Agora a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro pregando às pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição, que as pessoas estão esperando. É a mesma voz que encontramos em São João 11, 38 a 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. É a mesma voz. E essa voz, quando veio ali, era a voz
de Deus em Jesus. Esta voz da ressurreição, quando veio ao profeta, porque aconteceu. Você não pode colocar isso para frente numa ressurreição isolada do irmão Branham, que ele vai vir para dar a voz. Isso é uma mentira, porque assim o Senhor não fez as mesmas coisas que ele disse que faria, as 3 coisas ao descer do céu. Se ele vai fazer para frente ainda, então não cumpriu sua palavra quando ele diz que isto acontece ao mesmo tempo. Então você tem que ver essa voz da ressurreição na mensagem do profeta, num homem, como Deus em Jesus, Deus em Branham. Deus em Jesus ressuscitando a Lázaro, dando a voz, sai para fora. Deus em Branham, dando a voz da ressurreição, começa na ressurreição denominacional. Sai dela, povo meu. Começa aí. A voz da ressurreição começa aí. Mas ela tem a ressurreição física. Que tudo isto aconteceu na voz da mensagem do 7º anjo, alarido, voz e trombeta. Preste atenção aqui agora. Temos, pois, a preparação da noiva, que é o alarido, e logo a ressurreição dos mortos, que é a voz, para subir todos juntos. Porque ainda não subimos juntos? Porque estamos aguardando agora o aparecer dos ressurretos. O aparecer dos ressurretos. Mas eles já ressuscitaram? Já, quando a voz foi dada no Monte Pôr do Sol, que aquelas pedras rebentaram. Você não sabe, aquela foi a voz da ressurreição. Alguém está esperando uma coisa para frente, e aquilo ali foi tão distinto, porque é uma voz, a mensagem é o alarido, e a voz, quando ele revelou os trovões. Aquilo que aconteceu, diz, um grande estrondo houve. E ele avisou antes, desta feita não vai abalar somente a terra, vai abalar o céu também. E estas coisas aconteceram ali. Por quê? Porque foi do alto, no Monte Pôr do Sol, ao alto, 48 quilômetros de altura. Aquela manifestação e o estrondo que deu. E as pessoas estão esperando uma coisa para o futuro. Enquanto isto aconteceu, como Jesus, eu já preguei sobre isso, mas tem que ficar repetindo, Mateus 27, verso 50 em diante, você vai ver que quando Jesus morreu, os mortos ressuscitaram, mas só saíram do sepulcro quando Jesus saiu. Quando Jesus morreu, eles ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. A Bíblia diz, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Eles foram ressuscitados. A mensagem que nós recebemos no Monte Pôr do Sol, aquela revelação dos 7 trovões, pregado dentro daquele quartinho, onde o profeta passou a semana toda, naquele quartinho, em meditação e pregando sobre os 7 selos, era a voz de Deus, a voz da ressurreição. Os 7 trovões é que tem ressuscitado nós do denominacionalismo, e os 7 trovões é aquela voz que ouve a ressurreição. Só falta eles saírem do sepulcro. Agora, quando vão sair do sepulcro? Vai na Bíblia. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando o último sair, todos sairão juntos. Branham não terá que dar uma voz quando ele sair do sepulcro. Ele não tem que dizer, mortos, saem para fora. Não foi isso que aconteceu no tempo de Jesus. Jesus estava em vida, dizendo, Lázaro, sai para fora. A mensagem do profeta, que já estava tirando os mortos da sepultura, tanto denominacional como da terra. Ele diz, você diz que haverá uma ressurreição e que os mortos sairão da terra, mas não sairão do jeito que você pensa. Você pensa que vai chegar alguém ali com uma pá e começar a desenterrar mortos? Como eu pensava também, que um osso sairia dali e bateria um no outro e formaria um corpo de osso, depois viria. Não.
Não é assim, é uma colher de cinza só. Ele falará, por isso a palavra, se você ler Apocalipse 5, quem foi que regozijou quando o Cordeiro saiu do trono? Os da terra, os debaixo da terra. Quem estava debaixo da terra? Os que tinham partido. Na ressurreição, você vê isso, mas a ressurreição está quando o Cordeiro sai do trono. Ele sai do trono, desce na terra, ele aparece, ele começa a ser visto na terra, através de uma nuvem que ele começou a ser visto. Estou falando do natural. Começar ali, vir para a terra, mas depois tem o aparecer do Senhor mesmo no rapto. É o que 1 Tessalonicenses ensina. Se a pessoa não aprender isso daqui, então nós estamos aguardando, tem um rapto, eu estou aguardando nele. Mas a vinda já foi lá atrás, então já aconteceu a vinda. Não, aquela vinda de rapto que o irmão Brana trata, ela começa no Monte Pôr do Sol, no aparecer do Senhor, quando ele começa a ser visto e vai até o Senhor mesmo. Porque o irmão Brana ainda fala assim, o aparecer, deixa eu ler aqui, ele diz assim, estas coisas têm que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. Antes que o Senhor mesmo apareça. Antes você vê a manifestação do Senhor. O Senhor aparecendo em manifestação. É o aparecer do Senhor que você vê quando ele começa a ser visto. Mas ele tem que vir para arrebatar a igreja. Não foi o arrebatamento ainda. A vinda, por isso irmão Brana não falou desse meio aí, que é no entre-meio. Ele não falou quando ele fala com respeito a 3 vindas. Ele veio para morrer, ele vem para buscar e ele vem para reinar no milênio. Ele falou há 3 vindas, não é 4. Por quê? A segunda vinda de Cristo, ela está composta do aparecimento dele no Monte Pôr do Sol, descendo para a terra, o mesmo Senhor descerá e preparou o povo na terra para poder arrebatar este povo na segunda vinda. Amém? Não confundam uma coisa com a outra. A segunda vinda que o irmão Brana trata é rápido. Ele fala aqui, é rápido. Mas tem a do entre-meio, que te prepara para o rápido. Se você não ver isso, era como não ver o ministério de Jesus, que preparava para a descida do Espírito Santo. A mensagem do profeta te prepara para o rapto. Deus veio na terra para te preparar para receber o Espírito Santo. Isso foi lá no tempo de Jesus, mas agora Deus veio na terra outra vez para te preparar para o arrebatamento. Ele tinha que cumprir estas 3 coisas, alarido, voz e trombeta. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. O tempo vai acabando. Temos, pois, a preparação da noiva, você sabe que é o alarido. E logo a ressurreição dos mortos, você sabe que é a trombeta. Para subir todos juntos. Ué, por favor, ainda não subiu. Não subimos todos juntos, ainda não fomos arrebatados nos ares. A palavra aqui agora é nos ares. 1 Tessalonicenses 4:13 em diante, é um arrebatamento nos ares. Ele desce, prepara e depois te arrebata nos ares. Ele mesmo. Amém? Então o profeta diz, para subir todos juntos. Esse subir todos juntos, vocês vão ver que é a trombeta. Agora observe, são 3 coisas que sucedem. A seguinte qual será? A trombeta. Um alarido e uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta, o que na festa das trombetas sempre era chamando as pessoas à festa. Isso será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. Estão entendendo? O que é a festa? Alarido, voz e trombeta. Trombeta é festa. A trombeta é chamando para uma festa. E essa festa, onde? No céu. Essa trombeta, nesse dia final que você está ouvindo, ela está te chamando para essa festa. Eu quero falar depois sobre isso. Vamos prosseguir só nesse pensamento para nós terminarmos aqui. Isto será
a ceia do cordeiro com a noiva ali no céu. Olha bem, alarido, voz e trombeta. Ele diz, a trombeta é o preparo do povo para tirar o povo daqui para a festa no céu. Tem que ter essa trombeta. Já está aqui a mensagem do profeta. Essa é a mensagem que te prepara, porque é o alarido preparando a noiva, a voz trazendo a ressurreição, tanto do denominacionalismo como dos túmulos. Já está tudo cumprido, só falta quando o primeiro, que é o último sair, ele foi o último eleito e ele é o primeiro a sair. Ou a Bíblia não teria valia, porque a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. E o último profeta mostra, é o último anjo, último selo, último trovão, último mensageiro, mensageiro da última era, mas ele tem um nome, William Marion Branham. Ele não tem que sair para dar uma voz. O problema é que o povo não ouviu a voz, porque a voz é a pregação. Eles viram o sinal, eles queriam sinais, eles não queriam a voz. E aquilo que eles não queriam é que estava promovendo uma ressurreição naquele dia e eles não perceberam. Você acha que o povo percebeu que os mortos tinham ressuscitado, que Jesus morreu? Não perceberam, não. Você acha que o povo percebeu que tinha uma ressurreição quando Branham recebeu a mensagem dos 7 trovões lá no Monte Pôr do Sol? Você acha que eles perceberam? Ninguém percebeu. Hoje que nós estamos vendo isso, é verdade? Está aqui, escuta para você ver. A primeira coisa que sai a mensagem chamando a noiva, logo é a ressurreição da noiva que dorme, a que tem morrido nas outras eras, e todos se juntarão com a trombeta na festa nos céus. Isto é o que sucede, amigos. Amém? Está faltando essa festa nos céus. 102, o rapto. A mensagem então chama a noiva, o alarido, e com forte voz chamou a Lázaro. Foi uma voz viva que exclamou, Lázaro, venha para fora. E uma voz desperta os mortos, a noiva que dorme. Por isso volto a falar do capítulo 5 de Apocalipse, que quando o cordeiro foi digno de tomar o livro, então houve júbilo no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, os mortos. Houve júbilo, eles regozijaram. Isto é uma ressurreição. A noiva que dormia. E a trombeta, uma trombeta sempre chamava Israel a festa das trombetas. Vê você, o que era um tipo da festa pentecostal, a grande festa nos céus, ou seja, grande ceia do Cordeiro nos céus. Agora observe, a noiva congregando-se na ceia do Cordeiro. O temos visto em tipos. Você já começa a ver ela congregar aqui quando o Senhor começa a descer do céu. Ele começa o aparecer do Senhor. Amém. O 105, eu queria ler apenas um final do parágrafo aqui. 105, o rapto. Ele diz, agora observe o versículo 50, que é o capítulo 27 de São Mateus. Sua forte voz despertou os santos do Antigo Testamento. Foi exatamente como quando a forte voz despertou Lázaro. A segunda é cumprida em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O acabamos de ler. E isso será o segundo rapto. Ele está falando de 3 raptos no Antigo Testamento e 3 no Novo. E no Novo Testamento o primeiro rapto foi de Jesus Cristo e o segundo rapto é agora nosso. Ele diz, esse é o segundo rapto que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E o terceiro rapto é Apocalipse 11, as 2 testemunhas. E daqui é pregado pelo profeta. O segundo rapto será a ascensão da noiva. Os santos do Antigo Testamento já estão em sua presença. Paraíso. Eles saíram com voz forte quando clamou e rendeu o Espírito. Escuta. Por quê?
porque o sacrifício, a propiciação de pecados, pelo que havia esperado, crendo que vinha aquele cordeiro perfeito, havia oferecido o sacrifício do cordeiro, e quando ele morreu e rendeu o espírito, clamou com grande voz, e então despertaram os santos do Antigo Testamento. Observe o alarido e a voz, as mesmas coisas em sua vinda. Vocês estão entendendo? Observe, aí ele já coloca aquela aplicação de Mateus 27:50. Ele diz: observe estas mesmas coisas em sua vinda. Rendeu o espírito, e quando fez, o sacrifício foi aperfeiçoado, e o paraíso se esvaziou. Então os santos do Antigo Testamento voltaram à terra, andaram pela cidade e entraram com ele em seu rapto. Amém? Nesse segundo rapto agora, você tem que saber que vamos entrar com ele. Com ele quem? No seu rapto agora, Brana. Vamos entrar com ele. Quando ele ressuscitar, todos os mortos serão ressuscitados, saindo do sepulcro, porque a ressurreição já sucedeu. Só está esperando ele sair do sepulcro, como aconteceu com Jesus Cristo. Brana diz: assim será também na sua vinda. Só falta ele sair. Quando ele sair, todos os santos do dia sairão, e nós subiremos com ele agora no segundo rapto. No primeiro rapto, Jesus levou os santos do Velho Testamento. No segundo rapto, Brana leva os santos do Novo Testamento. Este é o segundo rapto. Subiremos a encontrar com ele, Cristo. Este é o aparecer do Senhor mesmo. Aí ele começou na terra e vamos encontrá-lo nos ares. Bom, são coisas em tipo, mas você tem que aprender isso daqui. O finalzinho dos 236, provando sua palavra, quero ler para me encerrar aqui também, porque isto faz parte do que estamos pregando. Deixa eu ver direitinho aqui. Era só um pedacinho, ele diz assim: mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Então você tem que ver que o que está faltando agora é esta trombeta. Essa trombeta já foi soada pelo profeta, é a pregação. Ela está reunindo, quando se prega esta mensagem, ela está reunindo os santos desse dia para o arrebatamento, para irmos para a ceia das bodas. Não para as bodas, mas irmos para a ceia das bodas. Amém? Que é a ceia do casamento, a festa do casamento, o que uma trombeta sempre chama para uma festa, diz o profeta. E o arrebatamento está te chamando para esta ceia. Amém. Olha, se quiser melhor, qualquer hora Deus pode dar mais, né? Deus é rico, Ele pode dar mais. Mas eu vou repetir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, que estamos aqui ainda, seremos arrebatados juntamente com eles, que são com os mortos ressuscitados, nas nuvens. Não na nuvem, nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E já aprendemos, estar sempre com o Senhor é porque tem 3 anos e meio de festa. Estar sempre com o Senhor é porque tem 1 milênio de lua de mel. E é tempo ainda, estar sempre com o Senhor. Até chegarmos a novos céus, nova terra, que aí estaremos eternamente com o Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor dá, pela sua palavra. Ajuda-nos a estar preparado, Pai, com esta aparição do Senhor no Monte Pôr do Sol, com a aparição do Senhor em carne em William Brana e com a aparição do Senhor Jesus nos ares, para nos levar. Que o seu profeta diz: aparição do Senhor mesmo. Deus, ajuda-nos nesta hora,
porque na terra o Senhor tem uma aparição num homem, mas logo a sua palavra mostra que estaremos a encontrar com o Senhor, que é o Senhor mesmo, nos ares, e sempre estaremos com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pegue a sua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixa morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. A comida desta festa é muito pura. As bênçãos são de pura revelação. Os eleitos aqui reunidos recebem nesta festa a perfeição. A entrada é franca e não precisa ingresso. Basta crer no novo nome de Jesus. Nem ser milionário ou ter sucesso, é só seguir os passos nesta luz. Pegue a sua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixa morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. A mesa preparada em nossa frente, o anjo com livro em suas mãos. Dos crentes a cabeça é ungida, pois a palavra é pregada com unção. Cristo a cada um se revelando, esse é o momento de repartir o pão. Hoje as bênçãos vêm em abundância, entregue a Jesus Cristo o coração. Pegue a sua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixa morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais.